aula de antropologia filosófica, então a gente já está aqui na segunda geração. Segunda geração porque os deuses primordiais, eles são antropos, eles são homens, mas eles não são homens como nós somos, eles são a primeira geração, portanto uma geração de ouro. São vencidos pela segunda geração, que é uma geração de ferro, tá bem? Os titãs, eles são considerados ou comparados ao ferro, mas são antropos também, eles são homens também, só que eles são homens imortais, de um outro naipe, eles são deuses olímpicos, e só são deuses porque comparado com os homens, quem está acima de você é um deus. Surge a terceira geração, e a terceira geração somos justamente nós, criados de barro, tá? A mitologia dos gregos diz claramente que os homens, nós homens fomos criados do barro. E por quê? Por causa que depois que os deuses olímpicos, eles ganharam a guerra contra os titãs e colocaram ordem no caos, quer dizer que agora você tem uma lei, você tem uma ética, tá? Você tem uma ética. O mundo ficou chato. Esse é o mito dos gregos. O mundo está monótono. Cada deus no seu quadradinho, sabe? Um deus não desafia mais o outro, não tem guerra, sabe? Os deuses primordiais estão aprisionados no Tártaro e o Tártaro não vai libertar nenhum deles, não tem como eles saírem de lá. O mundo está monótono porque o rio está correndo no curso do rio, Urano está no céu, está tudo certo, está muito monótono. O Olimpo está monótono, a terra está monótona. E o que fazem os deuses nessa monotonia? Eles precisam de diversão. E criam os homens com o intuito de se divertirem, tá? Os homens são criados do barro, com um boneco de barro, para a diversão e distração dos deuses. Distração. E na inteligência deles, eles criaram um homem sem o Logos. Eles não deram razão para o homem foi criado estúpido, tá? Estúpido, sem uma lógica, sem finalidade. Não tem sentido a sua existência, sabe? Os homens não encontram sentido, são animais mesmo, no pé da letra. Daí você vai ver lá o Aristóteles lá na frente chamar o homem de zoo, animal, tá? É um zoo. Tem vida, mas não tem inteligência. E vão se divertindo com os homens como? Criando tragédias para os homens. É assim que eles fazem, tá? A vida humana é uma tragédia, é trágica, porque os deuses são imortais, mas e os homens? Para ficar divertido, o homem tem que quebrar a cara. Para ficar divertido tem que acontecer tragédia, tem que ver eles chorando, angustiados, lamentando e buscando ajuda. Vão buscar ajuda de quem? Dos deuses do Olimpo. Aí fazem templos e fazem sacrifícios e fazem votos e promessas e procissão, e os deuses vão se divertindo. Por quê? Eles respondem se quiserem, e quando eles não querem, eles deixam a tragédia acontecer mesmo. A tragédia vai acontecer. A vida é uma tragédia, não tem sentido. Você luta, vive, mas você desaparece, você morre. E um desses deuses aqui do Olimpo é justamente o cara chamado Hades. Ele é o que mais se diverte. Por quê? Todas as almas que vão nascendo, todos os homens que vão nascendo, quando desencarnam, quando morrem, vão parar lá embaixo. Aí a diversão continua. Que a diversão lá embaixo é fazer o quê? Servir Hades, fazer a vontade de Hades. E se tentar desafiar Hades, ele joga para o Tártaro, que é o pior de todas as condenações. A vida é uma tragédia e, do ponto de vista dos deuses, é uma comédia, tá? Para eles é uma comédia, ó. E eles estão se divertindo. E a gente aqui, pobre, coitado, tem que buscar o favor dos deuses. E ai de nós se não buscarmos o favor de Zeus, Poseidon, Atena, Afrodite. Quando você vai lendo os mitos, dentro da teogonia mesmo, né? A origem dos deuses, dentro da Ilíada, que é uma outra obra dos gregos, dentro da Odisseia, outra obra dos gregos. Quando você vai lendo as mitologias deles, você vê que o pessoal está sempre se estrepando, e os deuses se divertindo, e os homens caindo em tragédia. E eles têm alguma moral, esses deuses? Não têm nenhuma moral. Eles não têm ética para com os homens. Eles têm ética entre eles, lá em cima, mas entre os homens não tem ética nenhuma. O homem não sabe para que ele está aqui. O que está fazendo aqui?
E é uma das perguntas da filosofia, da antropologia filosófica. Da onde que o homem nasce? Qual é o sentido da vida? Por que eu tenho que fazer essa coisa e não posso fazer outra coisa? Por que eu tenho que ser macho e não posso ser macho fêmea? Você vai fazendo perguntas antropológicas, tá? Antropológicas. O interesse é eu no mundo, o homem no mundo. Por que a gente estuda então os mitos? Para encontrar essa finalidade, essa teologia, essa antropologia na verdade. Por isso, a teogonia é uma antropologia, é para explicar o problema da tragédia no mundo. E na teogonia, junto com as outras obras dos gregos, né, a Odisseia, por exemplo, vai surgir o quê? Vai surgir o herói. Esse cara aqui é o cara que atrapalha os planos dos deuses, tá? O herói, ele é um cara que atrapalha o plano dos deuses. Por quê? Os primeiros deuses são feitos de ouro. Os segundos deuses são feitos de ferro. O homem é feito de barro. Olha só a decadência, de cima para baixo. Só que esses deuses aqui que são feitos de ferro, o que eles fazem? De vez em quando eles vêm brincar com as mulheres da terra. E quando eles vêm brincar com as mulheres na terra, eles engravidam essas mulheres. E não dá outra. Surgem os heróis, que são os semideuses. Semideuses. E os deuses vão brincar com quem? Os deuses vão brincar com os semideuses também. Porque quando nasce um filho de Zeus, Poseidon fica possuído. Porque Zeus vai proteger o filho dele. E quando nasce um filho de Poseidon, a mesma coisa. Nasceu um filho de Hades, a mesma coisa. Embora que Hades ele é estéril, né? Ele não tem filhos. Ele só engole o filho dos outros. Aliás, Hades ele é até um cara muito fiel. Hades é o deus dos mortos, né? Ele só tem uma esposa. Ele não tem várias esposas que nem Zeus. Zeus tem um monte de esposa, é infiel. O Hades não, ele é um camarada que ele tem um só amor por uma só mulher e fica com ela. Essa é a ideia. Bom, os deuses de ferro têm relação com as mulheres, geram os semideuses, que são os heróis, e na hora que eles vão se divertir com esses semideuses, eles quebram a cara. Por quê? Os semideuses conseguem ajuda dos seus pais, e a ajuda que eles recebem dos seus pais conseguem vencer os deuses do Olimpo. A tragédia começa a ser vencida. O que os gregos estão fazendo? Eles estão criando uma ética, tá bom? Criando uma ética. Não dá para você pensar a antropologia filosófica sem ética. Tá junto. O que é a ética? A ética é você ir em busca de um bem, tá bom? O que é o bem, e colocar o mundo em ordem. Para isso que eu preciso da ética, para colocar o mundo em ordem, para alcançar o bem comum, o bem da maioria, o bem de todos, se for possível. O que fazem os semideuses? Eles conseguem quebrar a falta de ética dos grandes deuses, vencem a tragédia. Quer dizer que nem todos eles são vencidos pela tragédia. Tem uma tragédia, mas eles vencem. E quando você vence a tragédia, aí você já não é mais governado pelo destino. Você é governado pela razão. Olha só, que bom, hein? Pela lógica. Tem uma razão. Você é um ser racional, um ser inteligente. Tem uma razão para você. Só que de vez em quando é que nasce um semideus. A maioria dos homens é de barro. É tragédias em cima de tragédia. Por quê? Porque falta logos para eles, falta lógica. Eles não conseguem viver uma vida racional. Vivem como animaizinhos feitos de barro. Tem um cara lá no Olimpo que dá uma trapaça, que é o Prometeu. Ele faz um pacto com ele mesmo. Ele vendo que os deuses também estão seguindo os mesmos caminhos dos seus pais, estão sendo despóticos, estão bagunçando a vida dos seres humanos. O que faz esse Prometeu? Ele se aproxima da humanidade. Ele olha a humanidade, ele se adona, ele se apaixona, ele gosta da humanidade. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que libertar a humanidade do despotismo dos deuses. E como que você vai se libertar do despotismo? Você precisa do Logos. Só o Logos, a gente está pensando no homem grego, tá? Só o Logos pode emancipar o homem. Só o Logos pode libertar o homem. Pode colocar o homem no lugar certo dele, o Logos. Porque o Logos é a razão, é a lógica, é a inteligência. Tem que fazer isso. E quem é que tem o Logos?
quem tem o Logos é Zeus. E aonde que está o Logos? Está lá no raio dos Zeus. É ali que está o Logos. Por que que Zeus ele é o deus do Olimpo? Manda em todo mundo, e quando ele troveja, todos os deuses cedem para ele. Porque ele possui o fogo, o raio, o Logos. Ele conseguiu fazer isso. Prometeu, conseguiu através de uma trapaça ir lá e roubar o raio de Zeus. Com o raio ele veio e ele trouxe fogo para os homens, porque quando está na alta categoria, isso aqui eu vou ter que explicar bem, tá? Quando está na alta categoria, o Logos tem um formato, mas conforme ele vai descendo, isso aqui está dentro da mitologia dos gregos, isso aqui é importantíssimo, sabe? Conforme ele vai descendo, ele vai tomando outras formas, ele precisa se transformar ou se transmutar. O próprio Zeus ele era tão horripilante, tão feio, mas tão feio, que quando ele descia para copular com as mulheres, ele tinha que se disfarçar, porque senão a mulher, dava no pé, cara muito feio. E para os gregos a feiura é um defeito, tá? Feiura é uma questão assim de defeito mesmo, defeito de nascimento, é uma tragédia, é uma desgraça, a feiura. Chegou o Zeus, feio demais, não pega mulher nenhuma. O que ele faz? Ele desce do Olimpo e ele se disfarça. Isso aqui é uma lógica que existe na mitologia dos gregos, tá? Aqui está o mundo primordial lá em cima. O mundo primordial não tem forma. Agora ele vai descer. Conforme vai descendo, ele vai ter pegando aparências e ele vai se transmutando, tá? Vai se transmutando. Saio de um mundo para o outro, eu vou ganhando formas diferentes. Isso aqui, vocês podem guardar na memória de vocês. Quando estiverem estudando sobre o gnosticismo, vocês vão saber sobre isso aqui. Isso aqui foi usado pelos gnósticos para falar sobre Jesus. Eles dizem assim, os gnósticos, né? Jesus lá em cima ele é o Logos. Depois ele veio descendo pelos 7 céus. E em cada céu ele tinha uma aparência diferente. E quando ele chegava em cada céu ele não era reconhecido. E quando ele chegou aqui embaixo entre nós, que ele tomou a forma humana, ele também não foi reconhecido. E por que que Jesus teve que tomar a forma humana? Porque é o mundo dos homens. Não adiantava ele chegar que nem Logos aqui, não ia conversar com ninguém, ele tinha que chegar como homem, de corpo e alma mesmo, homem. Quer dizer, só que para os gnósticos Jesus ele tinha essa aparência humana, não era humano, tá? A gente vai falar sobre isso aí numa outra ocasião. Voltando aqui, da onde que os gnósticos tiraram isso? Tiraram dos gregos, porque os gregos dizem, o Logos está lá em cima, é em forma de Logos, não tem forma nenhuma, é a razão. Quando ele vem para o trono de Zeus, ele tem forma de raio. Quando Prometeu pegou o Logos em forma de raio e trouxe para os homens, chegou aqui em forma de fogo. Fogo, não tem forma de raio. Pegou o fogo e entregou para os homens. O que fizeram os homens com o fogo? Começou a despertar a razão, a lógica. Com o fogo eu esquento a água, com o fogo eu queimo a madeira, com fogo eu ilumino a minha caverna, com fogo eu derreto o bronze. Se eu derreto o bronze, eu faço uma espada, não é mais uma espada de pau, é uma espada de bronze. Eu com uma espada de bronze sou mais forte do que aquele cara que está com um tacape de madeira, um escudo de madeira. Aí os homens começaram a progredir por causa do fogo, da lógica, da razão, fazer instrumentos, saíram da pré-história e foram andando para o progresso. Isso deixou Zeus, que é um déspota, apavorado, porque se o homem começa a usar a razão, daqui a pouco vai descobrir que nós também somos homens iguais a eles, que a gente só está na escala de hierarquia aqui em cima. E se o homem descobre que ele pode se libertar, o que vai acontecer com a gente? A mesma coisa que aconteceu com os nossos pais. Do mesmo jeito que Zeus foi lá e destronou o Cronos, não tenho medo do Cronos, foi lá e enfrentou, a mesma coisa vai acontecer com os homens. Eles vão parar de nos divertir, vão construir a sua própria civilização, a sua própria liberdade, e não vão mais nos reconhecer como deuses, e vão nos desafiar também. Essa lógica é utilizada no filme Fúria de Titãs, tá? Pelo autor. A lógica: os homens descobrem o fogo, param de orar e buscar aos deuses, ganham autonomia, dão honra para a lei, criam uma cidade que é uma polis. A polis ela é toda organizada, ela tem ordem. E para que eu preciso de um Deus? Fala para mim, para que eu preciso de um Deus? Se eu tenho ciência,
Se eu tenho razão, se eu tenho tecnologia, se eu tenho avanço, eu preciso de um Deus para quê? Eu agora já tenho a matemática, já tenho a medicina, já tenho a arte da guerra, já domino a escrita, eu já sei como fazer. Eu não preciso dos deuses para mais nada. Para mais nada. Os deuses, eles servem, como vai ter uma acusação lá no futuro, serve como muleta. Você usa porque você não tem perna. Se você descobrir como usar as pernas, você dispensa as muletas. Essa aí, a antropologia dos gregos, para ganhar autonomia, tá bem? Ó? Temos que ganhar autonomia. Autonomia significa lei para mim mesmo. Ó, nomos, tá? Nomos é lei, ó. Nomos, lei. Auto, eu mesmo, tá? Da onde vem o automático, né? Aquilo que funciona no automático. A minha própria lei. Eu tenho que me governar pela minha lei, não pela sua lei. E se tem uma lei maior do que a minha, eu preciso encontrar qual que é essa lei. Uma lei que governa todas as coisas. E a lei que governa todas as coisas é o Logos, acima de todo mundo. Já não tenho mais medo de Zeus, nem de Poseidon, nem de Hades, nem de Atena, nem de Afrodite, nem de Apolo. Não tenho medo de mais nenhum deles. Tanto é que o semideus lá, o Aquiles, ele tem coragem de entrar no templo de Apolo e cortar a cabeça dele. Só um semideus fazia isso, desafiar os deuses. Agora os mortais vão começar a fazer isso também. Eles vão começar a desafiar os deuses, abandonando a religião, abandonando o sacrifício e correndo atrás da ciência. Se eu sair aqui, sabe, de acordo com o mito lá de Ulisses, se eu sair pelo mar, colocar o meu barco aqui e não fizer um sacrifício para o Poseidon, o que vai acontecer comigo? Poseidon vai afundar o meu navio. O que faço eu então? Construo um super navio. É isso que eu faço. Eu vou equipar o meu navio assim, vou desafiar os mares. E é isso que os gregos fazem. Eles param de sacrificar e melhoram a tecnologia dos barcos deles, ao ponto de se tornarem aí uma grande potência mundial, como o Alexandre o Grande. Equipou os exércitos dele. Equipou. Essa aí é uma lógica que a gente está encontrando na antropologia dos gregos. Você precisa despertar o fogo da razão que está no seu cérebro e acabar com seus misticismos, medos e superstições. O homem não pode ser prisioneiro dos seus medos.